Nós já estamos na quarta semana da Páscoa, celebrando aí o coração da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E à medida que vamos caminhando na Páscoa, nós vamos nos preparando também para uma outra bonita festa da nossa fé, a solenidade de Pentecostes, que coroa este momento do nosso encontro com o ressuscitado, que nos faz testemunhas da ressurreição e continuadores dos gestos de amor do Cristo no mundo. E para falar um pouquinho sobre Pentecostes, a presença do Deus Espírito Santo, como Ele age em nós e através de nós, nós acolhemos mais uma vez aqui no Bênção da Manhã o querido Frei Guilherme, que é missionário inaciano e também teólogo. Entrou. Frei Guilherme, bom dia, que alegria tê-lo novamente aqui conosco, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade de partilharmos esse momento. Perfeito. A nossa fé é fé na Santíssima Trindade, né? No Deus que é Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pentecostes nos leva a refletir essa dimensão, né, do Deus Espírito Santo, presente na criação, presente na missão de Jesus, presente sobre Maria e gera nela o Verbo, presente em cada batizado, né, que recebe a sua força para no mundo como consagrado continuar aí anunciando o reino. Fala mais um pouquinho realmente, como a gente poderia ter esta relação mais próxima ao Espírito Santo e como ele é esta presença em cada um de nós. Creio que um primeiro passo da espiritualidade, a partir da nossa fé, para nos aproximarmos dessa relação cada vez mais íntima, é conceber o Espírito a partir do que ele é, uma pessoa. Assim como falamos de Jesus, o Filho, como falamos do Pai, também falamos do Espírito, é uma pessoa da Santíssima Trindade. E aí a relação, portanto, é pessoal, se ele é uma pessoa. E uma característica identitária do Espírito Santo é a dinâmica de comunhão entre o Pai e o Filho. É o amor que o Pai tem eternamente pelo Filho, é a resposta, o eco amoroso do Filho ao Pai. É o Espírito que nos faz perceber a unidade na Trindade, a unidade amorosa. Que essa nossa relação parta desse princípio, da força do amor que une as três pessoas da Trindade, as une a nós, porque fomos criados por esse amor, e que somos convidados a repercutir entre nós e nos unirmos pelo mesmo amor que brota da experiência do Espírito de Deus. Bonito isso, né? Muito profundo, né, Frei? E é interessante agora, quando nós entrarmos nas últimas semanas do tempo pascal, Jesus já vai começar a falar do Espírito, né? Quando voltar para o Pai, enviaremos sobre vós o Espírito da verdade e ele vos recordará, né, tudo aquilo que ensinei, todo o amor que comuniquei. Então nós podemos dizer que o tempo pascal também nos ajuda, à luz da palavra do ressuscitado, a nos abrirmos para que este Espírito Santo, que é Deus, possa habitar a nossa vida e nos fazer aí continuadores da missão de Jesus. É claro, porque nós não ficamos sozinhos. Deus não nos abandona, nunca nos abandonou. O Espírito tem um nome muito bonito na Sagrada Escritura, Paráclito. É uma palavra grega que une duas ideias. Uma, do lado. Ele está do nosso lado. Ele é convocado, é a segunda parte da palavra, chamado, convocado para estar do nosso lado. Ele é o companheiro, portanto, para nos consolar, nos fortalecer. É a presença de Deus que nos capacita para sermos aquilo que fomos criados para ser. É a força do Espírito que nos faz discípulos de Jesus e poderemos assim testemunhar tudo o que Jesus, o ressuscitado, nos mandou ser no mundo. É o Espírito de Deus, é a sua força. Sem Ele, não daremos nunca, não daremos conta de jeito nenhum. Só Ele do nosso lado para nos impulsionar e fortalecer.
E é bonito, né, quando Jesus faz a promessa de enviar o Espírito Santo, dizendo, ele será o vosso defensor. Não tenha medo do mundo que julga, porque ele será também o vosso advogado, na verdade. Nós pegamos um jeito de personificar o Espírito Santo, talvez por isso seja um pouco difícil imaginar ele também como pessoa, como temos a imagem da pessoa do Pai e do Filho, né? A gente personificou na figura de uma pomba, como línguas de fogo, né, como o vento em si. Mas como entender dessa simbologia a presença realmente de uma pessoa com a qual nós nos relacionamos e que é esta pessoa que age em nós e através de nós? Uma tentativa bonita é essa, criar imagens, figuras de linguagem, simbologias para tentarmos expressar o que experimentamos, o que contemplamos do Espírito Santo. A armadilha é queremos aprisionar. Sim. E aí isso vale para o Pai e vale para o Espírito. Numa imagem, numa palavra, num título, num nome. Lembremos que quando Moisés pede a Deus o seu nome, ele diz, eu sou pessoa, né? Sim. Também o Espírito. Então, estejamos sempre abertos à complexidade de Deus, mas que não nos afasta. Não é uma complexidade que nos repele, mas nos atrai. E é essa a força do Espírito. Ele cria comunhão conosco e entre nós, como que nos insere na Trindade. É o Espírito que constitui na pessoa de Jesus Cristo, é Ele que nos envia o Espírito, também o Pai, para entrarmos em comunhão eterna com Ele. Jesus nos traz, né, esta bonita revelação do Deus Espírito Santo. Pentecostes é um momento bonito de celebrá-lo. Até eu gosto de dizer que em Pentecostes Jesus dá por encerrada a sua missão, mas começa a missão da igreja, daqueles que acreditam no Evangelho e entendem que o Evangelho é a força aí transformadora para o mundo. Mas o Espírito está presente em todo o mistério da salvação, né? No Antigo Testamento ele também já se manifesta. Como nós poderíamos olhar um pouco esta realidade do Espírito Santo antes do Verbo se encarnar e fazer dele uma promessa? Como que o Espírito já vinha agindo na história do povo de Deus? O Espírito pairava sobre as águas, diz o texto bíblico. É um jeito de dizer, ele sempre existiu. Quando tudo foi criado, o Pai, o Filho e o Espírito, as três pessoas da Trindade, já estavam lá, já existiam porque são eternos, nunca tiveram um início. O Espírito sempre agiu desde a criação e antes dela, dentro da Trindade. Chamou, conclamou os profetas todos, os patriarcas, acompanhou o povo no deserto, nas travessias de tantas dificuldades e tristezas, ungiu o Filho Eterno. Hoje se cumpre as Escrituras, declara Jesus, o Espírito que é declarado presente no Rio Jordão, no batismo, o Espírito que faz fecundar a vida no ventre de Maria, o Espírito cobre com sua sombra Maria. O Espírito nunca esteve ausente, Deus nunca esteve ausente da história humana. Desde que existe o ser humano, o Espírito sempre agiu entre nós. E como você bem disse, o ressuscitado agora nos envia o Espírito e o Pai nos envia o Espírito procede do Pai e do Filho para agora nós assumirmos essa missão de profetas, patriarcas, pastores, reis, de ungidos pelo Espírito, anunciarmos ao mundo a boa notícia para a qual o Messias, o ungido pelo Espírito, se encarnou. Maravilha. O credo niceno-constantinopolitano nos coloca essa expressão, né? Creio no Espírito, amor que procede do Pai e do Filho, ele que falou pelos profetas, né? Mas que no hoje da nossa história fala através da pessoa do próprio Filho, né? E fala através de cada um, daquele que acredita no Filho e continua propagando aí a sua mensagem. Uma última palavra, Frei.
Então nós vamos aí logo começar a novena nas comunidades para celebrar esta bonita solenidade. Qual a importância, né, e o papel do Espírito Santo hoje na igreja, diante de tantos desafios que somos chamados a enfrentar? O próprio Papa, que acreditamos ele é a escolha do Espírito, né, é ungido pelo Espírito para nos continuar motivando na fé e no seguimento a Cristo. Como você enxerga hoje a ação do Espírito Santo nos desafios que a igreja encontra em sua missão? O Espírito Santo é a alma da igreja. Água parada apodrece. O Espírito da vida dinamiza. Ele oferece a criatividade, a surpresa de Deus. Ele evita que qualquer tentativa nossa de parar, solidificar, estratificar, interromper, ele rompe, irrompe. Ele faz ir para frente aquilo que está parado ou indo para trás. É assim que o Espírito garante a igreja, como prometeu Jesus. Deixemos-nos então conduzir por esse dinamismo. É sempre novo, é sempre de outro jeito. Há sempre um horizonte mais à frente e é iluminado pela força, pelo dinamismo, pela criatividade do Espírito. Pentecostes, a cada ano, nos lembra esse dinamismo, essa diversidade das línguas que simboliza tantas diversidades. Não queiramos simplificar no mau sentido as coisas. O Espírito é complexo no que tem de mais bonita essa experiência. Dinâmico, veloz, forte e nos faz ir para frente sempre. Abramos o nosso coração para rezar em Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, que esse convite brote do íntimo do nosso coração a partir de uma abertura mesmo para o novo. Eis que faço novas, né, todas as coisas. Essa é a missão do Espírito na igreja. Maravilha. E para que seja novo algo do lado de fora, preciso deixar que ele faça algo ser novo primeiramente no meu coração, no meu interior e na minha alma. Frei, gratidão por mais uma vez estar conosco. Muito obrigado pela partilha. Deus abençoe sua vida, seu ministério e que o Espírito continue aí inspirando a ser esta bonita palavra de sabedoria em nosso coração. Fraterno abraço. Para você também, para todos da TV Aparecida. Um abraço, bom trabalho a todos, Deus os abençoe. Força e coragem. Amém, gratidão.